Olá pessoal, eu sou Suzy Aires, sou atriz, apresentadora, tenho um canal no YouTube, Suzy Aires Oficial. Segue lá, dá seu like pra mim, se inscreve. E também estou aqui na TV Relacionamento. Guardo você. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Eu fico muito feliz quando consigo encontrar uma pessoa, professor universitário, né? Graças a Deus hoje sou amigo de muitos, né? Mas é muito raro a gente encontrar professores, orientadores de mestrado. E hoje eu tenho uma baita satisfação de ter aqui o professor Carlos Giordano. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Prazer, viu? Uma honra estar aqui. A honra é minha, viu? Porque realmente não é fácil a sua tarefa, né? Eu sei porque eu faço também orientação de mestrado e doutorado e a gente leva cada susto, mas existem muitos sonhos, né? E a gente tem que ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua carreira, onde você nasceu, o que você estudou. A grande curiosidade do pessoal de ensino médio, que é o pulo do gato, você encontrar uma carreira que você goste. A gente estava conversando antes lá, você gosta muito de números. Então eu queria que você contasse aí que momento que você achou que você gostava de números, entre tantas profissões que você tem de exatas, humanas, biológicas, tecnologia, como que você foi, a tua cabeça foi se encaixando no céu? Bom, eu nasci em São Paulo, né? Eu sou paulistano. Nasci na periferia, né? Meus pais eram operários. Perfeito. Eu estudei em escola pública, como a perfeito. maioria de nós. Isso, eu estudei também, excelente. Né? Não tenho reclamação nenhuma, né? E sempre, hoje chama Fundamental 1, né? Fundamental 2. Exato. Eu chamava primário, né? Primário, ginásio e colegial. Né? Exato. Então, desde o Fundamental 1, vamos falar inteiro, as matérias que mais me atraíam eram as matérias que tinham números, né? Sempre gostei. Geografia eu ia bem, mas assim, perfeito. Eu tinha um gostava sentimento da parte dos números, né? Quantos estados, isso, né? Aí no Fundamental 2 avança, né? Você avança nos conhecimentos. Aí vem física. Mas aí começa a entrar outras matérias interessantes, né? Que tratam com números também, que é química, física, perfeito, né? Até a própria biologia tem. Exato. Né? Então eu sempre gostei. Não que eu negligenciava as outras disciplinas, mas eu sempre gostei. Aí eu fiz faculdade, né? Eu fiz administração. Ok. Eu me encontrei em administração, porque aí sim, né? Porque você dá um sentido aos números. É verdade. Quer dizer, eu administro com poucos recursos para ter os melhores resultados. A conta tem que bater. A conta tem que bater. E tem que dar lucro ainda. Depois eu fiz o doutorado em ciências sociais, mas eu vou explicar para você por quê. Ok. Quando eu fiz a graduação, eu comecei a trabalhar. Eu fiz a graduação em tecnologia, né? Então eu comecei a trabalhar como técnico eletrônico. Eu consertava os computadores. Fisicamente? Fisicamente. Consertava a placa, não é? Consertava dispositivo. O programa lá. Tá, entendi. Aí, num certo momento, eu me apaixonei pelo software. Como eu era especialista em hardware, e mesmo no hardware básico tem um software básico. Sim, perfeito. A gente chama de ROM, ROM, né? ROM. Sim. Aí eu comecei a me apaixonar por aquilo, né? E aí eu comecei a desenvolver também uns conhecimentos em software, mas software mesmo, de fazer aplicativos, fazer sistemas operacionais, né? E isso deu um certo destaque, não, eu seja melhor que ninguém, não. Mas me deu um certo destaque porque eu conheci o hardware e conheci o software. Né? Legal. E aí você gostou aquele DBase, isso tudo aí, isso mesmo, DBase, né? QBasic, né? QBasic, tinha dois isso, também, eu comecei lá atrás. Isso. Começo do SQL, né? Que é IBM. Isso, perfeito. Bom, e aí o que aconteceu? Eu fui subindo na carreira como técnico, cheguei no topo e pela minha experiência, e eu também gosto muito de tratar com pessoas, eu gosto de pessoas, né? Me deram uma oportunidade de gerenciar uma área lá, né? De coordenar uma área de técnicos, né? Então eu coordenava uma área. Aí era hardware e software? Hardware e software. Tá. Eu trabalhava com assistência técnica. Certo. Aí sim
que eu comecei a ver a necessidade de ter um conhecimento de administração. Porque eu começava a administrar recursos, não só humanos, materiais, equipamentos. Aí eu fui fazer a graduação em administração. Subi na carreira, cheguei a diretor numa empresa. Né? E nesse período todo eu fiquei muito centrado nos números, né? Número. Aí uma hora eu olhei e falei, não, pera um pouquinho, eu estou muito centrado em números, né? Não, claro que isso é importantíssimo. Mas eu precisava ter alguma coisa mais humana, mais assim, que não fosse focado só em uns e zeros, né? Perfeito. Aí eu fiz um doutorado em ciências sociais. Eu acho que foi o grande pulo, salto como ser humano, porque agora eu tenho um conhecimento muito bom de estatística, de números, essas coisas, e também tenho um conhecimento muito bom da parte social, né? Isso, das ser relações com humano as pessoas. em si, perfeito. Tá. Eu vi você comentando sobre... Aí você foi entendendo um pouco mais, porque tem tanto... as pessoas se dão bem, não se dão bem, tantas essas coisas assim, né? E você sabe, né? Tentar, assim, nesse meio acadêmico, eu vou falar um pouco mais depois, você tem essa coisa de qualitativo, quantitativo. Sim, né? verdade. Um está mais focado em números, outro está mais focado em percepções, né? Em reflexões, né? Isso para mim foi maravilhoso. Né? Isso me complementou com o ser humano. Aí, agora eu tive uma recaída para os números, estou fazendo um pós-doutorado em inteligência artificial. Eu acho que é o próximo passo. Né? Por que inteligência artificial? Porque quando se fala em inteligência artificial, todo mundo pensa que são números, né? Exatamente. Não. Tem muita coisa humana aí, porque exatamente. Você verifica perfis, você verifica comportamentos, tendências, né? Sim. Claro que os números são a base, mas você tira, assim, muita coisa social aí para apoiar até políticas públicas, né? Sim, e dá para as empresas também, por exemplo, os call centers aí que colocam os bots, né, que são robôzinhos, você tem que saber como é que você conversa com o ser humano, né? Isso. Você sabe que tem, né? Eu li em algum lugar que a Bia isso, do Bradesco. Isso. Ela já sofreu vários assédios, né? Várias, né? É verdade, xingam, assediam, né? Eu acho muito interessante. Que aí assim, Bia é Bradesco Inteligência Artificial. Isso. Né? Aí eu acho que a Magalu, né? Da Malu, da Magazine Luiza. Magalu, isso. Também deve, né? É verdade. Mas a pessoa está falando com uma máquina e mesmo assim não muda o comportamento. E diz que a máquina é muito assim, solícita, né? A máquina é muito gentil, né? Ela responde com gentileza. E é muito interessante. Brincaram aí na época lá que saiu o Bia, que o Itaú ia lançar o IA, mas aí pensou, o grito que era de indígena. Bom, e na minha carreira, Kenji, o que aconteceu? As coisas vão acontecendo, né? Como aconteceu com a sua vida e com a vida de quem está nossos internautas, né? E isso me levou, né, para ter uma oportunidade de entrar nesse programa de mestrado. Legal. É um programa de mestrado profissional que tem duas áreas. Tem a área de educação, que é onde eu estou, que eu adoro, e a área de sistemas produtivos, que é mais técnica. E quando você começou a gostar de lecionar, de passar os conhecimentos? Olha, que eu me lembro, eu lembro que eu era molecão, e meus amiguinhos, aquele que a gente jogava bolinha de gude, peão, fazer balão não pode mais, mas fazia balão, jogava no campinho, né? Exato. Eu sempre procurei dar suporte a eles no sentido de ensiná-los, tal. E quando eu me profissionalizei um pouco mais, eu me disponibilizava a fazer isso, às vezes de graça mesmo, assim, fazer para os colegas. Né? Mas o que é bom que você estava reaprendendo também. Né? Dizem isso, né? Dizem que você aprende mais quando você ensina. É verdade. Eu reconheço que é verdade. Então, o que aconteceu? Eu tive algumas oportunidades em função dessa minha característica, né? De falar, de tentar ensinar as pessoas, né? E mesmo nas empresas, durante toda a minha carreira, sempre que tinha uma oportunidade aqui ou ali, eu ia para a parte de treinamento. Hoje eu faço treinamento em company, né? Então eu me sinto muito à vontade, né? Porque eu venho de um histórico que me dá suporte a isso. Né? Com relação ao programa de mestrado, ele é o programa de mestrado do Centro Paula Souza.
Aqui é excelente, já dei muitas palestras. Então, você conhece. Mas talvez os nossos internautas não tenham uma ideia muito boa do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, ele é um guarda-chuva, né? É uma instituição. Sim. Em que ele seria a quarta instituição educacional do Estado. USP, Unicamp, Unesp, né? E essa unidade que nós temos, que chama Unidade de Pós-Graduação. Né? O Centro Paula Souza, ele é responsável pelas ETECs, que nós temos centenas de ETECs espalhadas no Estado, e é responsável pelas FATECs. As ETECs, curso técnico, e as FATECs, cursos tecnológicos, né? Então você tem as unidades, né? Você tem, dentro do Centro Paula Souza você tem uma área que cuida das ETECs, uma área que cuida das FATECs e uma área que cuida da pós-graduação, que é onde eu estou. O mestrado é gratuito, é feito uma seleção uma vez por ano e são admitidos 25 candidatos. Que passam por aqueles testes normais. Passa por um teste escrito, tem um pré-projeto, né? O pré-projeto é analisado, passa por um teste escrito, conforme o candidato ou a candidata vai seguindo, né? Nesse caminho aí dos testes, vai para a entrevista, né? Eu gosto muito de fazer as entrevistas porque todos os professores, todos do programa, ficam numa sala, o candidato entra e apresenta o pré-projeto dele, como se ele tivesse... Né? Interessante. Quando o candidato sai, nós temos a nossa coordenadora, uma professora maravilhosa. Quando o candidato sai, a professora fala: alguém se interessou pelo projeto do... ok, interessante. Aí, por exemplo, o Kenji fala: é da minha... Porque cada um tem uma linha de pesquisa, né? Sim, eu sou da linha de pesquisa de práticas educacionais e gestão e avaliação. Só podia, né? Gestão e avaliação. Perfeito. Então, se o candidato apresenta um projeto que se adere, né? Tem aderência com as minhas linhas, eu falo: me interessa. E aí, o que vai fazer? Isso vai sendo anotado. Ao final, né, dos candidatos que são entrevistados, tem uma listagem em que o Kenji, por exemplo, escolheu o João, a Maria, a Antônia, né, o Jordano escolheu o Tadá. E aí a gente negocia, né, em função dos projetos. Legal. E aí a partir dali aquele candidato vira um mestrando e está ligado àquele orientador. E ele fica 2 anos lá até definir. Perfeito. Não, é bacana assim, e muitas vezes é interessante porque assim, você tem aquelas pessoas já mais ou menos determinadas da problemática que ele quer fazer. Mas tem muita gente que é bacana, mas fica assim, não entra no programa porque ele não sabe a temática, né? E às vezes perde a oportunidade. Às vezes a pessoa é inteligente, ela é boa na área de pesquisa, ou ela fica assim: se eu apresentar esse tema aqui, o pessoal vai dar risada de mim, e acaba não apresentando, né? E muitas vezes ele fala: putz, olha, se eu tivesse feito fulano e tal, olha como evoluiu, né? Tem essas coisas também. O que nós temos assim um cuidado muito grande na seleção é o que a gente chama de locus de pesquisa. É o local, né? O local que a pesquisa vai ser feita. Com quem vai ser feita? E acontece isso que você falou, viu, Kenji? Vem um candidato maravilhoso que se expressa muito bem, o pré-projeto dele está muito bem escrito, né? Você percebe se que vendeu, né? Ele também soube apresentar. Aí nós perguntamos: mas onde você vai fazer essa pesquisa? Ele fala: eu não tenho. Fica difícil, né? Fica difícil, verdade. A nossa professora coordenadora, ela sempre diz para nós o seguinte: nós temos 250 de ETECs, temos 80 FATECs. Ela fala: olha o que nós temos de local para fazer pesquisa. E como é público, né, tem uma certa abertura, né? Sim, então ela também às vezes comenta com a gente, né? Porque vem muitos professores de ETEC e FATEC fazer o mestrado, porque eles têm um acréscimo no salário. Sim, exato. Então, para esses professores, né, o local, às vezes é a própria ETEC que ele dá aula, ou a própria FATEC que ele dá aula, ou ele vai para uma área, mesmo que ele seja da área administrativa, é uma área que cuida de educação, que cuida de gente, né, sendo educada. Então, eu adoro o Centro Paula Souza, eu acho. Sim, perfeito. Não, é um padrão de referência mesmo, né? Bacana. E você, pelo visto, gostou aí da área acadêmica? Gostei. Apesar de eu fazer consultoria, né? Sim. No momento eu estou fazendo 2. Estou com uma gestora fazendo mentoring com ela de números. Perfeito. Ela quer conhecer números, gráficos, essas coisas, né? Mas a área acadêmica, para mim, eu não deixo mais.
Se for para deixar alguma das 3, aí, das 4 atividades que eu tenho, né? Perfeito. Se for para deixar uma, certamente não vai ser. Eu adoro esse contato com o aluno, aluna, né? Eu adoro pesquisar. Okay. Você tem um problema e você vai tentar estudar esse problema e verificar, né, quais possíveis soluções, ou entender o problema. Eu adoro fazer pesquisa que ao final, no resultado, nas considerações finais da pesquisa, alguém vai tomar uma decisão que vai movimentar recursos para que aquilo dê certo, né? Ok. Eu levanto de manhã, eu sou bem velhinho já, mas eu ainda levanto da cama com vontade, sabe? Não é aquele levantar com má vontade de mau humor, né? Certo. Tem certas semanas que eu estou com 3, 4 problemas de pesquisa na cabeça, ou às vezes até dos próprios cursos de consultoria, né? Das consultorias, mas eu levanto alegre. Não, isso faz muito bem, é verdade. E na parte de consultoria, o que mais os clientes pedem? Então, eu fiz assim, viu, Kenji? Eu não abri muito o leque. Tá, ok. Porque isso é mais específico, eu tenho colegas que abrem o leque e fazem consultoria. Aí é duro porque você disputa com um montão de gente e nem sempre Eu tentei fazer exatamente isso, fazer uma coisa diferenciada. Em que você às vezes até tem concorrentes, mas são poucos. Exato, verdade. E como as necessidades... E às vezes o cliente entende melhor aí do que quando você mostra muita coisa. Então eu foquei nos números. Bacana. Administração baseada em evidências, análise de dados empresariais. É quase que um perito empresarial, né? Isso. Tomada de decisão. Eu tento focar mais nisso. Perfeito. E para isso, como você sabe, né, nós temos que ter um bom conhecimento de vários. Lógico, não, e o que é legal... Marketing jurídico, produção, qualidade, né? Não, isso é fantástico. E é legal porque aí o diretor financeiro entende mais rápido, né? O presidente também e tal. Porque quando filosofa muito, eles ficam meio assim. É verdade. Tá certo. E na área acadêmica também é muito interessante, porque você sabe, né? O nosso ensino público tem um esforço muito grande. Exato, e eu estou lá dentro, por favor, gente, acredite em mim. Perfeito. Tem gente muito séria trabalhando lá para fazer um bom trabalho. Sem dúvida. Não, porque a gente vê muita gente reclamando. Não, né? mas as ETECs e FATECs são famosas. E é maravilhoso fazer pesquisa lá para você detectar pontos de melhoria, para você estabelecer resultados ou estabelecer visões. Sim, né? Em lugares que não tinham. Né? Que você vê isso no horizonte próximo. Não é aquele negócio, não, daqui 10 anos, 20 anos, não. Está ali, né? Exatamente. Está ótimo. Carlos Giordano, prazer imenso, viu? Muito obrigado, viu, Kenji, pela oportunidade. Queria que você deixasse seus contatos aqui, da sua consultoria, tá? Bom, do Centro Paula Souza, né, que é o lugar que eu dou aula, né? É só vocês entrarem no Google e colocar Centro Paula Souza. Certamente, o primeiro link vai remeter à página e lá vocês têm as abas. Por favor, conheçam o Centro Paula Souza, coloquem seus filhos, parentes, filhos de amigos, né? Nas ETECs e nas FATECs, que são escolas fantásticas. Né? E o meu contato para consultoria, mentoring, curso em company, São Paulo, né? 11 9 8181 8207. Muito obrigado. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor Carlos Giordano, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.